E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. E estamos no podcast número 19. Queremos que essa série seja longa. Vamos comemorar juntos o podcast número 100, número 500, número 1000. Acompanhe. E esse podcast anuncia uma grande verdade. A verdade é essa, de que a Bíblia não é só um livro de teologia, não é só um livro de filosofia, mas é também um livro de ciências. Ela não ensina ciência, mas ela contém grandes verdades científicas. Sobre a ciência das nossas origens, ela é absoluta, ela é completa. Ela diz quem fez, ela diz por que ele fez, ela diz que materiais ela usou para fazer o universo e a vida. Ela diz quando isso aconteceu, há 6.000 anos atrás. Olha só, ela diz o período em que o universo e a vida foram formados, 6 dias literais de 24 horas, e que no sétimo o nosso grande Deus descansou. Ela dá a longevidade dos patriarcas para que possamos calcular há quanto tempo atrás a Terra e a vida e o universo foram formados. Ela diz o mecanismo que Deus usou para criar o universo. Qual foi o mecanismo? Porque ele falou e tudo se fez. O poder da palavra de Deus. Quando ele fala, tudo que ele ordena acontece. Ele ordenou e tudo foi criado. Salmos 33, 9. E quem apresenta esse podcast? Você já sabe, mas é bom repetir. Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, escritor, químico, cientista, fervoroso defensor da teoria do design inteligente. E apesar de ser um químico, cientista, eu entendo que a palavra de Deus, ela tem autoridade absoluta, inclusive para guiar e interpretar a ciência. Alguns por aí dizem que não, que a gente tem o livro 67 da ciência, e que esse livro 67 teria autoridade para interpretar a palavra. Olha só, estou vendo aqui o Big Bang, olha aqui, estou vendo a evolução. Péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia. Essa é a tese do nosso podcast. Essa é a tese que eu apregoo como cientista que sou. Péssima ciência, péssima filosofia, péssima teologia. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que a autoridade está na Bíblia. A Bíblia, quando lida sem preconceitos e pré-definições, já traz a história muito bem descrita pelo autor da história, Deus. E quando ela diz que foi em 6 dias, indúbio pro Bíblia, indúbio pro Bíblia. Essa é a grande verdade anunciada nesse podcast. E essa verdade, nesse podcast, tem sido corroborada com evidências, muitas e muitas evidências. Já no podcast número 19. E nesse podcast número 19, falaremos sobre outra grande verdade científica da Bíblia. Na realidade, falaremos como que a Bíblia tem guiado descobertas científicas. O título desse nosso podcast 19 é esse: A Bíblia e as Grandes Descobertas. Em Salmos 8:8 está escrito assim: as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que passa pela vereda dos mares. Essa palavra veredas pode ser interpretada como caminhos. Então, o que a Bíblia está antecipando aqui? Que há caminhos específicos nos mares, e que os peixes e as aves entendem esses caminhos nos mares e nos céus, na nossa atmosfera. A Bíblia está antecipando aqui as correntes marítimas. E um grande cientista, uma vez, lendo esse versículo, disse o seguinte: nossa, não conhecemos essas correntes. Correntes de ar, correntes de água nos mares. Mas a Bíblia está dizendo que elas existem.
Então eu vou investigar a Terra, os mares, a atmosfera, e vou descobrir essas veredas. Você sabia dessa grande verdade? Desse fato histórico magnífico? Quem foi esse grande cientista? Matthew Maury. Nasceu em 1806, morreu em 1873. E quem foi Matthew Maury? Olha, dá uma olhada no currículo desse homem. Um cristão, um cientista que também, como eu, cria na Bíblia, como vários. Ele foi um astrônomo americano, um historiador, um oceanógrafo, meteorologista, cartógrafo, autor, geólogo e educador da Marinha dos Estados Unidos. Muitos dizem que cientista bom é cientista ateu. Por essa definição, você já percebe que não é bem assim, não é? Ele foi apelidado, Matthew Maury, o descobridor dos mares e o pai da oceanografia moderna e meteorologia naval, e depois o cientista dos mares. Ele publicou Geografia Física do Mar, o primeiro livro extenso e compreensivo em oceanografia. Maury mapeou ventos e correntes oceânicas, incluindo faixas oceânicas para a passagem dos navios no mar. Olha só, inspirado pela palavra de Deus, Matthew Maury, ao ler Salmos 8:8, o que ele falou? Olha só, os céus, os peixes do mar, eles seguiam por caminhos, por veredas, no ar e no mar. Existem, eu descobrirei essas veredas. Foi exatamente isso que ele fez. Essas correntes marítimas, essas correntes de ar, que a gente aprende hoje em ciências, guiam a navegação de navios, o voo dos nossos aviões. Matthew Maury, o cientista dos mares, usou a Bíblia para fazer uma grande descoberta científica. Há uma estátua de Matthew Maury, e é incrível, nessa esfinge, a gente vê em um dos seus pés, no seu pé direito, quando você olha, um livro. E sabe que livro é esse? É a Bíblia, o grande guia de Matthew Maury para fazer a melhor ciência. A Bíblia tem sido um guia para grandes descobertas científicas. Falamos aqui que se os médicos tivessem utilizado a Bíblia e os conselhos de sanitarismo de Moisés, tivessem lido que lavar as mãos eliminavam bactérias e vírus mortais, muitas mulheres não teriam morrido nos hospitais da Áustria. Semmelweis percebeu, mas não soube justificar. Se ele tivesse utilizado a Bíblia, a palavra de Deus, ele teria justificado. Mais uma grande verdade científica. A Bíblia não só contém, mas ela também tem conduzido os homens a grandes descobertas. As correntes marítimas, as correntes de ar no nosso planeta, antecipadas por Salmos 8:8, as veredas, caminhos dos mares, os céus, as aves, os peixes, usam essas veredas, descobertas por Matthew Maury, um homem, um cientista, que cria em Deus, que, como eu e muitos outros, entendiam que a Bíblia tem autoridade científica e pode ser um guia para grandes descobertas científicas. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.